Opa, chegou o vídeo pra gente conversar sobre leituras. É o vídeo que eu convido você a colocar aqui nos comentários livros que vocês leram, quadrinhos, contos que vocês gostaram ou que até vocês não gostaram. Como foi aí essas semanas de leituras? Leram algumas coisas interessantes? Deixem as recomendações de vocês aqui nos comentários e as impressões também. Eu adoro essa troca e vamos continuar o diário de leituras aqui do canal Comparando Livros, da dona do canal Comparando Livros. E eu vou começar por um livro que eu gostei bastante, que já tem vídeo até aqui no canal. Normalmente isso não acontece. Aproveitem depois desse vídeo para assistir, se não assistiram, o vídeo de Bem-vindos ao Paraíso, da escritora jamaicana Nicole Dennis Ben. Um livro que eu li recomendado pela Jéssica Matos, do canal Jéssica Matos, que tem uma proposta de conhecer escritores e escritoras latino-americanos. Aqui eu amei ter conhecido, inclusive teve discussão no clube de leitura que ela organiza, o que fez essa leitura também crescer ainda mais. E a história desse livro é uma história muito interessante. A gente tem aí duas irmãs, a Tandy e a Margot, que vivem nessa região assim muito paradisíaca, né, muito bonita. Acho que quem mora em lugares assim de turismo acho que até ter essa conexão. No meu caso aqui, Salvador, tem essa proposta de praias e resorts, tem tudo isso aqui, né? E a gente vai ter um outro lado disso tudo, que é a exploração de corpos femininos, de corpos de mulheres. E a gente vai conhecer melhor essas duas irmãs. A Tandy, ela é a irmã mais nova. Ela tem assim ela carrega um sonho familiar, inclusive da mãe também, né? Tanto da irmã quanto da mãe, que ela consiga sair da situação de pobreza dessa família por meio dos estudos, o que é até aparentemente louvável. E a Tandy estuda. Só que a Tandy, de certa forma, ela tem outras perspectivas, assim. Ela gosta muito de arte, ela desenha. E a arte, para ela, é uma coisa assim, que ela pensa assim numa carreira. Só que essa carreira não tem assim um futuro, né? Então temos também a irmã Margot, que banca os estudos da Tandy. E essa irmã tem uma profissão, ela trabalha num resort, fazendo trabalhos assim de gestão e de prostituição também. Então a gente vai conhecer essa família, especialmente essas duas irmãs, e a trajetória assim delas, ela acabam fazendo a gente pensar o título do vídeo que eu acabei escolhendo para fazer nesse vídeo, que tem lá, que é: O Paraíso é de quem? De quem é esse paraíso? Tem também aqui esse livro de contos do Guimarães Rosa, o primeiro livro de contos do escritor que eu concluí. Talvez aí eu pensando um dia, quem sabe, romper o medo de ler o Grande Sertão Veredas. Vocês já leram o Grande Sertão Veredas? Eu morro de medo desse livro, porque eu acho que ele vai ser muito difícil. Me conta o que vocês acham. E aí então eu vou no Guimarães Rosa pelos contos. Eu ainda quero ler outros livros de contos do escritor, talvez antes de ler o Grande Sertão, não sei. Mas esse eu gostei bastante agora. O conto, assim, tanto eu tive leitura de contos assim espetaculares que me arrebataram, como por exemplo Terceira Margem do Rio, que a gente vai discutir esse conto, que virou um conto da minha vida. A gente vai discutir num vídeo só pra ele aqui no canal, que a gente vai fazer uma semana especial discutindo contos. E como também teve contos aqui que eu fiquei assim, poxa, eu acho que eu não entendi. Sabe qual foi? Pirlim Psiquice. É um dos contos que eu não consegui. Eu não sei se eu precisava de concentração. Alguns contos eu vi como que pra mim mesmo, assim, eu vou ter ainda que um caminho para entrar numa obra desse escritor mais complexa, porque em alguns contos eu vejo como que a gente tem que ter uma atenção diferente. O Guimarães Rosa tanto tem assim uma poesia bonita, e o jeito que ele escolhe fazer as metáforas dele é um jeito muito bonito, mas também ao mesmo tempo ele junta na linguagem algumas
coisas que podem causar um estranhamento, assim, ele junta palavras que não existem. Então o jeito de ler, assim, a atenção acho que tem que ser maior. Eu acho que precisa de um treino, talvez. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas tá aqui, primeiras histórias, eu gostei. E eu quero também, se eu conseguir trazer o conto que ele tem aqui também com o mesmo nome do conto do Machado de Assis, O Espelho. E tem uma coisa aqui que a gente pode conversar sobre esses dois contos de mesmo nome, tá? Gente, eu li esse livro aqui do Tolstói, aqui para vocês verem a capinha, que é esse ensaio, O que é Arte. Quando eu li, ele estava disponível no Kindle Unlimited. Se você tiver essa assinatura, pode conferir de graça não é de graça, também, né, pode ler pelo Kindle. E esse ensaio do Tolstói sobre o que é arte, ele me fez pensar, a gente precisa depois trazer para um vídeo, ele me fez pensar alguns aspectos da arte, que uma delas é aquele discurso que, bem assim, vamos botar aqui na linguagem do senso comum, da linguagem popular, que tem a ver com aquela coisa do autor e da obra, sabe? Será que se eu não gosto do autor, eu jogo no lixo a obra dele? Então, um autor que tenha se manifestado racista, homofóbico, por exemplo, e eu ignorar, não querer mais saber da obra desse autor. No caso do Tolstói, ele vai, eu acho que aprofundar esse discurso na arte em um sentido de até mais interessante, porque ele vai colocar, por exemplo, uma experiência que ele tem de assistir os bastidores de uma ópera, e ele chega lá num ensaio. Então, nos bastidores, no ensaio, ele começa a perceber algo assim horroroso, que são pessoas gritando umas com as outras, as pessoas tratando mal, por exemplo, o cara da limpeza do palco, o cara que tá costurando figurino, a moça que tá às vezes servindo, preparando um lanche, brigas de diretor com ator, pessoas xingando, e ele fica vendo aquela imagem assim de algo para ser construído e que ele não vê nada de bom. Depois ele vai assistir a ópera. Quando ele vai assistir aquela ópera, que ele viu todos aqueles todo aquele jeito que aquilo foi construído, ele viu que as pessoas estavam assim extasiadas, estava bonito, mas ele não conseguiu sentir o prazer daquilo ali. Ele não conseguiu perceber que, mesmo que fosse até bonito, mas para ele já não tinha mais aquela sensação de belo de assistir uma ópera, porque para ele aquilo ali não tinha mais sentido. Então, nesse livro ele vai falar um pouco na arte pra gente pensar esses aspectos, e outros, como ele vai falar tecnicamente o conceito de beleza na arte, como que esse conceito sempre teve preso a uma elite intelectual, e ele discorda desse conceito, que a arte seria, por exemplo, o quadro do Van Gogh somente, mas, por exemplo, uma manifestação cultural de uma região, uma manifestação, a ciranda de roda, uma manifestação cultural. Você leu Tortarado, do Itamar Vieira Júnior, por exemplo, o gerê, conhecer aquele ritual do gerê. Então, outros rituais que não são qualificados como algo artístico, o Tolstói vê mais significado e sente um pouco esse sublime do belo e nesse tipo de manifestação também. Então, enfim, também é um livro muito técnico, porque o Tolstói, ele vai colocar todos os conceitos de arte até o tipo dele. Então ele vai falar desses filósofos e desses intelectuais que conceituaram arte, e vai meio que bater aí nesses conceitos. Depois, mais pra frente, a gente pode conversar mais em outro vídeo. Mas já adianto que eu gostei muito de ter lido esse ensaio. E eu gostei também porque eu tava
lendo já há algum tempo, fiquei acho que uns 2 meses, 3 meses lendo o História da Beleza do Umberto Eco. Na verdade, uma releitura, mas eu nunca fiz a leitura desse livro assim direto, né? Eu pegava esse livro, desde quando eu comprei esse livro, tem alguns anos, eu pegava esse livro para consultar ele, para ver partes dele. E eu simplesmente amei ter tido essa experiência de ler totalmente a História da Beleza do Umberto Eco. Umberto Eco vai fazer aí uma proposta. Ele diz que não é história da arte, mas eu achei um pouquinho, porque na verdade ele só restringiu o escopo dele. Ele vai pegar todo o conceito de beleza na arte e vai fazer o panorama histórico disso, de pessoas que como é que o nosso conceito de beleza foi mudando com o tempo, especialmente eminentemente na arte, que parte de conceitos teóricos também do que se é belo. Então a gente vai ver, por exemplo, desde o classicismo, em que a proporção, como é que veio essa ideia de que a beleza, né, principalmente os gregos, estava ligada à proporção. E a iluminação, em que, por exemplo, a iluminação e a luz significa coisa mais bonita, iluminada. A vinculação da beleza com o bom, a bondade, né? Até um bom tempo na nossa história, a beleza, ela estava ligada à bondade do coração. Como que às vezes essa beleza também vai ser vista, especialmente aí na Idade Média, como algo do coração, da conexão espiritual, já não é mais a carne, a beleza estética. Vem o barroco, que eu gosto, eu amo, que vem trazer o grotesco e uma certa beleza nas coisas disformes. Então, gente, esse livro, outra coisa, eu acho, pra mim ele funcionou. Eu comecei a perceber que esse livro tava tendo um caráter terapêutico, porque todo dia eu pegava um pouquinho, via uma obra de arte, pegava aqui na internet pra ver aquela tela maior, e depois eu tava me sentindo assim, passou umas semanas, eu tava vendo como que eu tava mais calma, mais tranquila, mais serena. Outra leitura incrível que eu fiz foi aqui esse manifesto curtinho, Mulheres e Poder, da Mary Beard. E esse aqui também já tem vídeo. A gente tem também uma conexão com a arte, porque a Mary Beard, ela é historiadora especialista em classicismo, e ela vai pegar os símbolos, as histórias na literatura e também arte, algumas telas e pinturas, e que como que esses elementos, né, influenciaram na questão da voz e na questão do discurso, como nós vemos o discurso, e impacta na questão do feminismo e do machismo, né? Porque como é que quando as mulheres passaram a ter voz, como é que elas interpretaram, elas não todos, né? Todos nós, seres humanos, interpretamos os discursos mais assertivos, né? Então ela vai também fazer esse amparato histórico partindo da Roma e da Grécia antigas, e a gente vai poder acompanhar e pensar de uma forma diferente sobre o discurso feminino. Como também tem vídeo no canal, eu vou deixar vocês se deliciarem, se divertirem lá no vídeo, conversar lá comigo. Outro livro que também já tem vídeo é A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Que, gente, que leitura gostosa ter conhecido a Ellen, essa personagem que vai também trazer a história. Aqui nesse caso é ficção. A gente tem uma história de uma mulher que vai trazer um novo conceito de mulher forte, hein? Quer dizer, vai trazer, não o livro que vai trazer, mas talvez a gente possa pensar a partir dessa leitura de outro conceito de mulher forte, uma mulher forte diferente aí. A Ellen, ela chega no local com seu filho
e ela carrega uma história. Todo mundo ela já chama a atenção de todo mundo aqui, e em especial de um rapaz que vai se interessar por ela, mas ela guarda segredos. Ela aluga essa propriedade que é chamada Whitefell Hall, e ela já foi casada com um homem, e a gente vai ver como é que foi a história desse livro aqui, a história da vida dela, como foi que ela conheceu esse homem e como foi o casamento dela, o sofrimento que ela teve nesse casamento. Então também tem vídeo em que a gente conversa sobre a senhora de Whitefell Hall junto com a Augusta Faro, que tem um conto que eu li que se chama Gertrudes e seu homem, e que foi muito bacana também, uma proposta de ver o casamento de um jeito também interessante. Eu conheci um escritor russo e amei ter conhecido, que é o Chekhov. Eu li esse livrinho que é curtinho, é o Minha Vida, e eu gostei demais dessa história. Eu gostei demais também do tom assim, vamos dizer, um pouco bonitinho. Talvez eu esteja sendo romântica aqui, ou o Chekhov seja romântico, mas é um tom bonito, o tom da escrita do Chekhov, que a gente vai ver a história do Mikhail, eu preciso ler porque esses nomes, Poloznev. E ele realmente vai ter uma trajetória muito interessante em termos de vida, assim. Ele é um homem que, pela constituição da família dele, as expectativas que a família e as pessoas em volta colocam nele pela sua origem, que ele vai ser um trabalhador da área pública, um trabalhador dentro da sociedade, da sua origem familiar. Mas nenhum trabalho ele gosta, ele não consegue atender às expectativas da família. Ele tenta fazer atividades e ele vai não percebendo, ele percebe que não existe lógica nas atividades que ele vai, trabalhos burocráticos, ou alguns trabalhos mais intelectuais que ele não vê sentido, até que ele vai decidir fazer trabalho com as mãos. Então, trabalho braçal, ele vai para o universo dos mujiks, que é o universo que a literatura russa trata, acho que ali pelo século XIX, o Tolstói, o Dostoiévski. Eu ainda não vi ele falar dos mujiks, mas o Tolstói fala que são esses trabalhadores, de certa forma até escravizados, que tem um diálogozinho assim com o Brasil, né? Tenho percebido isso. E que são pessoas que são vistas pela sociedade assim, que não tem inteligência intelectual, mas o que a gente vai ver na trajetória dele é que esses trabalhos, né? Como que uma sociedade foi se constituindo para desqualificar todos os trabalhos. A nossa faz isso, né? Aqui do Brasil. Desqualificar todos os trabalhos braçais e qualificar o trabalho com a mente, né? Então, a gente se pega nessa história, assim, indignado com algumas estruturas sociais que também não dá chance para quem vai fazer o trabalho braçal. E aí eu vou fechar esse diário de leituras com ele, maravilhoso. Aqui eu já vou dar um spoiler dos melhores do ano deste canal Comparando Livros de 2021, que com certeza acho que vai ter Pedro Páramo, do Juan Rulfo, o livro que a gente conversou na semana passada. Sim, acho que esse vídeo sai semana passada, foi vídeo de Pedro Páramo, que história sensacional. Aqui foi uma releitura e eu acho que eu consegui ler Pedro Páramo do jeito, no meu caso, né, com as minhas limitações, mas eu acho que eu tive que aprender como ler Pedro Páramo, porque da primeira vez eu não entendi Pedro Páramo. E agora eu acho que nessa segunda leitura eu acho que entender o Pedro Páramo. Também foi um livro que o grupo de leitura lá da Jéssica Matos, que eu tô fazendo parte também, leu. Então, foi uma leitura que eu tive que levar a sério, que eu não ia conversar com as meninas, que são incríveis, meninas maravilhosas, sem ter entendido
entendido. Então eu tive que ler de um jeito um pouquinho diferente. E tem vídeo aqui pra gente conversar. Pedro Páramo, acho que eu vou passar o ano todo falando de Pedro Páramo. A gente vai ter uma história da comunidade Comala. E a história começa com um rapaz chamado Juan Preciado indo pra Comala para encontrar o pai dele, um tal de Pedro Páramo. Eu tô com até as frases do livro eu já tô decorando. Um tal de Pedro Páramo. Quando ele chega nessa cidade, o percurso é muito árduo. E sim, ele vai encontrar o pai, assim, ele vai procurar o pai. Nunca ele conheceu o pai, porque a mãe dele morre. Primeira frase do livro, primeiro parágrafo do livro, né? A mãe dele morre e diz: olha, vá lá encontrar seu pai. Vá lá, eu vivi naquela cidade, naquela região de Comala, e ali você vai ver, assim, ela sem saudade daquele local. E ele vai numa certa jornada de origem. Só que tem uma coisa, quando ele chega lá em Comala, ele vai pernoitar na casa de uma senhorinha, a senhora Eduvirges, e a senhora Eduvirges já vai dizer assim a ele: olha, seu pai Pedro Páramo não morreu, não tá aqui, mas eu vou te falar um pouco sobre ele, como é, né, da vida das pessoas aqui. E a Eduvirges fala também uma coisa que é talvez um ponto aí de Pedro Páramo, pra gente sentir o tom dessa história, que é assim: olha, sua mãe, ela me avisou que você tava vindo. Ela me avisou agora há pouco que você ia chegar. Venha. Ele: como assim? Minha mãe já morreu tem um tempo. Como ela? Não, eu tava aqui. Avisou aqui pra mim que você tava chegando. Então, Pedro Páramo, lá no vídeo a gente vai poder conversar. Pedro Páramo transgride, assim, essa questão que eu falo lá da vida, do lugar e do tempo. Então, passa lá também no vídeo pra gente conversar mais de Pedro Páramo. Eu deixo aqui a recomendação. E eu acho que a gente fica aqui no Diário de Leituras e eu vou atualizando as leituras nos próximos diários. Eu tô um pouquinho atrasada. Se você quiser acompanhar lá no Scooby, eu coloco mais certinho os livros que eu tô lendo e um pouco no Instagram também. Então, acho que é isso. Até o próximo vídeo.